Imagine aí um gestor de frota que já está com a sua gestão de frota bem amadurecida. Aí ele tem seus indicadores já prontos. Ele sabe exatamente quanto ele vai gastar por quilômetro rodado com o veículo. Já existem modelos de indicadores para veículos elétricos também, a depender do uso. Esses modelos eles dependem da modalidade. Um transporte de passageiros, por exemplo, que faz transporte urbano de passageiro, ele tem os seus indicadores. Já quem faz o transporte de fretado tem seus indicadores. Quem faz o seu transporte rodoviário tem seus indicadores. Mesmo sendo o mesmo carro, ele vai ter seus próprios indicadores para cada gestão, para cada modalidade de transporte. Indicador de consumo, você fala consumo, Indicador manutenção? de consumo geral, é o TCO que a gente chama, né? Custo total de propriedade. Custo total de propriedade. Custo total de propriedade, e isso leva em consideração não só o consumo, mas leva em consideração a manutenção, a depreciação do veículo, que é outro problema que nós temos com relação aos veículos elétricos, qual vai ser o valor dele daqui a algum tempo e como é que vai ser o mercado de veículos elétricos usados, que isso ainda não se tem um modelo para isso ainda, né? Como é que foi o uso da bateria, em quantos por cento está a bateria. Daqui a pouco eu vou ter que comprar um pack de bateria para o meu carro usado e isso vai ser um custo elevado, por isso o carro usado que eu vou comprar vai ter que ser bem baratinho, porque senão não vai valer a pena. Então são tantas as perguntas que ocorrem na cabeça de um gestor de frotas que ele deve, se a indústria de veículos elétricos já tivesse isso pelo menos mais ou menos pronto para uso severo, para uso moderado, para uso em rodovia, para uso dentro de cidade, isso já estaria tendo uma introdução maior do veículo elétrico, pelo menos é o que eu penso, né? Existem esses estudos ou ainda é precário? Vai depender mesmo de quem vai estar usando? Como é que você está vendo o mercado nesse sentido? Então, nesse quesito, né, dos indicadores fornecidos pela montadora, ela traz um padrão simples, que é o padrão do uso comum e o padrão do uso severo, que geralmente vem ali no manual de manutenção do proprietário, onde ele estabelece alguns dados, né, de a quantidade de manutenção que vai precisar ser feita no veículo, a depender da sua forma de condução, se é um uso normal ou se é um uso severo. Então, isso vai variar muito de condutor para condutor, né? Mas ela traz ali cada modelo, ele especifica, né, a quilometragem, a quantidade de ciclos do motor que foi realizado, quando você vai precisar fazer as manutenções, varia de modelo para modelo. Porém, o que eu posso garantir, assim, em comparação do veículo a combustão com o veículo elétrico, é que o veículo a combustão ele exige muito maior manutenção e cuidado do que um veículo elétrico. Porque um veículo a combustão, a gente vai ter aí um motor que ele precisa de um sistema de ignição, um sistema de admissão, um sistema de arrefecimento, um sistema de lubrificação, um sistema de exaustão. Tudo isso para a gente fazer uma combustão, que é uma explosão controlada dentro de um motor. E esse sistema ele dispõe de várias peças como óleo, filtro de combustível, vela de ignição, bomba de óleo, bomba d'água, radiador. Uma infinidade de peças móveis dentro de peças fixas que vão estar se desgastando ali dentro. Exatamente. Além de ter o contato peça com peça, e essa é a proposta do óleo de qualquer motor, que é reduzir o atrito entre as partes mecânicas. E quando a gente pega tudo isso que existe em um motor a combustão, toda essa tecnologia que realmente é impressionante, é um sistema impressionante, principalmente em motores V12, V10, quando você analisa tudo. Mas quando você pega tudo isso e compara com um motor elétrico, toda essa manutenção ela deixa de existir. Porque o motor elétrico ele tem um outro princípio de funcionamento. Ele tem um outro padrão de desgaste, que é o desgaste quase zero. Como é que funciona o motor elétrico hoje? Qualquer motor elétrico. Ele tem um rotor no centro. Esse rotor ele rotaciona e em volta dele ele tem um estator. E esse estator que fica em volta do rotor, ele é energizado. É esse estator que é ligado na bateria. Então, quando a bateria alimenta esse estator, ele gera um campo eletromagnético em volta desse rotor. E esse campo eletromagnético faz com que esse rotor rotacione, sem contato. Então... Sem atrito. Sem atrito. Sem óleo, sem lubrificante, sem arrefecimento. E esse rotor rotaciona e ele é ligado direto na roda. Não existe uma caixa de transmissão. Não gera aquecimento?
gera um aquecimento, mas muitas vezes ele é arrefecido, em sua maioria, pelo próprio ar do ambiente. Movimento Ele do tem, veículo. ele tem um aquecimento muito menor, porque a gente está falando de eletricidade e não de uma combustão, Sim. que é uma explosão controlada. Isso. Alguns motores vai ter um sistema de arrefecimento a líquido, mas são poucos. E esse rotor, quando rotaciona, leva o torque diretamente para a roda. Então, pega toda aquela manutenção do motor a combustão, esquece tudo aquilo, coloca um motor elétrico Sem e ele contar o fica lá. aproveitamento de energia, né? O aproveitamento de energia é 100% no carro elétrico e no carro a combustão vai aproveitar no máximo 30%. Exatamente. Toda a energia produzida. 70% do carro a combustão exatamente é perdida a eficiência energética em forma de calor. 30% é transformada em tração. Isso. Já o motor elétrico é de 70% a 90% de eficiência Exato. energética, de energia não desperdiçada. Então, nesse quesito de manutenção, realmente, ele é muito superior. Quando a gente vai para a bateria, como foi mencionado, né? A bateria ela é outro grande medo das pessoas que têm interesse em veículo elétrico. E na sua primeira... Inclusive para sustentabilidade, né? Sim. Porque a produção de baterias também é bem onerosa para o meio ambiente. Exatamente. Mas é aí que entra aquele ponto que a gente mencionou no início. A frase de Albert Einstein: toda dificuldade traz uma oportunidade. E o veículo elétrico ele traz mais oportunidades ao meio ambiente do que o veículo a combustão. Embora existam sim as dificuldades da produção da bateria, da geração de energia, tudo existe os seus obstáculos. Mas o maior medo que existe de fato é a manutenção da bateria também, porque antigamente ela era feita uma manutenção à base de substituição. Como é que funciona uma bateria? Ela é como esse celular aqui, vamos supor que ele seja uma bateria, e a câmera consegue pegar aqui? E aí... É melhor levantar. Pronto. Aqui é a bateria do carro, e dentro, ou de qualquer veículo elétrico, e dentro dessa bateria existem outras mini baterias, que são chamadas módulos. Sim. E dentro de cada módulo, você dispõe de uma quantidade de 10 a 15 células individuais. Então, a manutenção dessa bateria, ela nunca vai ser feita por completo, a menos que exista um caso de acidente, uma perda total da bateria por algum motivo, fator de agente externo. Mas na manutenção da bateria, eu vou fazer manutenção ou de módulos individuais ou dentro desses módulos de cada célula individual. Então, uma bateria de 400 volts, cada célula tem aproximadamente de 1,5 a 3 volts. Então, olha como é reduzido a escala de manutenção. Eu não preciso trocar uma bateria por completo para dar manutenção. E a bateria, ela por si só, na sua utilização, na sua vida útil, ela vai desgastando. E aquela célula que está um pouco mais desgastada, que apresentou um defeito, eu abro a bateria, faço a remoção dela, dentre 300 que tem lá dentro, eu reponho 2 ou 3 e está feita a manutenção da minha bateria. Em comparação com o veículo a combustão, a manutenção ela cai em custo drasticamente. Chega a ser 30% da manutenção de um veículo a combustão a manutenção do veículo elétrico. Isso só em manutenção, fora economia de combustível.